Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos já se passaram, 86 dias. Hoje é o dia 86 da nossa leitura. Nós iniciamos ontem o livro de Deuteronômio, o último, o quinto livro dos 5 primeiros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, atribuído ao escritor Moisés. E eu queria convidar você. Ontem a gente viu um pouco do resumo do que aconteceu, né? E eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia e acompanhar essa leitura desse livro. No capítulo 3, versículo 1, diz assim: Em seguida voltamos e nos dirigimos à terra de Bassã, aonde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse: Não tenha medo, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, rei de amorreus, que vivia em Esbom. Então o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo. Nós aniquilamos de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bassã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todas as fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião, também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Esbom, exterminando todo o povo da cidade que conquistamos, tanto homens como mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos da cidade. Assim tomamos o território dos 2 reis amorreus, a leste do rio Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios, chamados Monte Hernon e Siron, enquanto os amorreus chamavam de Senir. A essa altura, havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todos os territórios de Gileade e Bassã, até as cidades de Salcá e Edrei, que fazia parte do reino de Og em Bassã. O rei Og de Bassã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento, quase 2 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-lo na cidade amonita de Rabá. Então a gente está vendo aqui, eles estão falando, Moisés está escrevendo e relembrando tudo o que havia sido feito, conquistado. A gente viu isso lá no livro de Números. Versículo 12 de capítulo 3. A divisão das terras, do Rio Jordão, ali no leste. Quando tomamos posse da terra, dei as tribos de Ruben, Gade e o território para além de Arroer, ao longo do vale de Arnon, e também metade do território de Gileade e com suas cidades. Depois entreguei o restante a Gileade e toda Bassã, o antigo reino de Og, a meia tribo de Manassés. Toda essa região de Og e Bassã era conhecida como terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argob em Bassã, até a fronteira com os Gesuritas e Macatitas. Jair deu a região com o seu próprio nome, cidade de Jair, pelo qual ela é conhecida até hoje. Dei a Gileade ao clã de Macair, mas também dei parte de Gileade às tribos de Ruben e Gade. A região que lhes entreguei se estende desde a metade do vale de Arnon, ao sul, até o rio de Jaboque, a fronteira amonita. Eles também receberam o vale do Jordão, desde o mar da Galileia até o mar Morto, tendo o Jordão como limite oeste a leste e as encostas do monte Pisga,
Naquela ocasião, dei a seguinte ordem às tribos que habitaram a leste do Jordão: embora o Senhor, seu Deus, lhes tenha dado esta terra como propriedade, todos os homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente dos seus parentes israelitas, armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas e filhos e rebanhos numerosos ficarão nas cidades que já lhe dei. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para esta terra que lhes der. Versículo 21. Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos que o Senhor, seu Deus, fez a esses dois reis. Ele fará o mesmo com todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenha medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor: Senhor soberano, tu apenas começastes a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Por favor, peço que me deixe atravessar o Jordão para ver a boa terra, do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor está virado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele, não toque mais nesse assunto. Suba ao topo do monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Encarregue Josué dessa tarefa. Encoraje e fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim ficamos no vale junto ao Bet-Peor. Capítulo 4. Moisés encoraja Israel a obedecer. Agora Israel, ouça com atenção desde os decretos e estatutos que lhe ensinarei. Cumpram-nos para que vocês vivam na terra que o Senhor Deus de seus antepassados lhes dá e tomem posse dela. Não acrescente coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente de Baal-Peor. Ali o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram Baal, a Deus de Peor. Mas vocês que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhe por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo desta grande nação. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós sempre que invocamos? E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto esses conjuntos de lei que hoje lhes dou? Fiquem muito atentos. Cuidem para que não se esqueçam daquilo que virão com os próprios olhos. Não deixem essas lembranças se apegarem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia que estiverem diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, aonde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densas escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram a sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou a sua aliança, os 10 mandamentos.
gravou-os em 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos para que vocês cumprissem na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Versículo 15. Então, muito cuidado, no dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram de forma alguma. Não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, seja um homem ou mulher, de animal ou terrestre ou de aves no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe pelas profundezas do mar. E, quando olharem para o céu, virem o sol e a lua, as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, deu todos os povos na terra. Lembre-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir o ferro para torná-los seu povo e de sua propriedade especial, como hoje se vê. No entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o Rio Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui, deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não faça ídolo de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu tudo isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. O Senhor, versículo 24, o Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês estiverem filhos e netos, já estiverem habitado na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará sua ira. Hoje, apelo para o céu e para a terra como testemunha contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra, da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo, depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, aonde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá em terra estrangeira adorarão deuses de madeira e pedra feitos por mãos humanas, Deus que não pode ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, outra vez, e se o buscarem de todo o coração, de toda a alma, encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que eles lhe diz. Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus misericordioso. Não os abandonará, nem o destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Há um só Deus. Investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra, até agora, e procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e torná-lo para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso, atos temíveis? No entanto, foi isso que o Senhor Deus fez por vocês no Egito, bem diante dos seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus, e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz, que vinha do céu, para instruí-lo, e permitiu que visse seu grande fogo na terra, para falar-lhes do meio dele. Porque amou os seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês, para estabelecê-los na terra delas.
e entregá-las a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra. Não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem, como vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá para sempre. Então, Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente sem hostilidade anterior poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Estas eram as cidades de Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade, Golã, em Bassã, e para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Esses são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito, enquanto estavam acampados no vale junto a Bet-peor, ao lado leste do Jordão. Em outros tempos, os amorreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que viviam em Esbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e o seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e do território de Og e rei de Bassã, e os 2 reis dos amorreus que viviam no leste do Jordão. Conquistaram toda a região desde Aroer, à beira do vale de Arnon, até o monte Sirion, e também chamando de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão, até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Bom, então aqui a gente termina, né, o 4º capítulo, né, da leitura de Deuteronômio. Você a refletir, né, Moisés está falando, né, Deus está falando através de Moisés para lembrar de tudo que foi feito e incentivar, né, a entrada deles, né, na terra prometida. A terra que, na verdade, já foi dada aos seus antepassados, né? Eles vão voltar para a terra prometida desde, né, Abraão, Isaac, Jacó. Só que, né, Moisés, por a falta da ira, da obediência, ele acaba não sendo, não vai conseguir acessar essa terra, né? Ele apenas vai visualizar isso em cima do monte. Bom, vamos orar então para finalizar essa leitura de hoje. E eu convido você a fechar os seus olhos e meditar com a sua mente, coração, alma. Deus, nós queremos reconhecer a sua grandeza. Nós estamos acompanhando esses 86 dias de leitura das suas sagradas escrituras e queremos te agradecer, porque isso nos ajuda a nos termos comunhão, fé, Pai, e esperança de que um dia o Senhor irá voltar para buscar os eleitos, aqueles que obedeceram, tiveram fé e se curvaram diante do Senhor. O fato é que nós não somos merecedores, nós reconhecemos as nossas falhas, mas o Senhor nos faz assim através do Teu Filho Jesus Cristo. Ajude a mantermos fiéis, Pai, pela ajuda do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza nessa jornada aqui na terra. Como esse povo, Pai, que partes deles foram obedientes e seguiram e conquistaram, tiveram fé que o Senhor estava sobre o cuidado de cada um deles. Ajude, Pai, a nos sermos, então, filhos que ouvem ao Senhor e acreditem no Senhor e se curvem diante do Senhor. Cuide-nos, Pai, a sermos direcionados a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para ser feito. Principalmente, Pai, amar o Senhor e amar ao próximo.
que possamos nos encher desse seu amor, Pai, para transbordar nas pessoas. Senhor, ajude-nos a continuarmos a leitura diária das suas sagradas escrituras. Abençoe todas as pessoas que aqui vão estar acompanhando essa leitura também. Guarde-os, proteja, que as suas palavras possam estar gravadas em nossa alma, Pai, e que possamos ser praticantes delas. Nos proteja e nos guarde, nos livre do mal nesse dia e hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Bom, Deus te abençoe. Convido você a acessar o card aqui na tela. Caso você perdeu o dia da leitura anterior, você pode clicar e acessar. E na descrição desse vídeo você tem então a playlist desses 86 dias, né, de leitura da Bíblia. Convido você que está gostando, que quer convidar também outras pessoas a compartilhar esses vídeos, né, da leitura diária, que você possa chamá-los ao nosso encontro diário da leitura, compartilhando, deixando seus comentários, fazendo suas perguntas, interagindo conosco aqui. Quer ser notificado desses vídeos e de outros? Se inscreva aqui, ó. Ao final desse vídeo você tem como clicar numa figura, numa foto minha e se inscrever e ativar o sininho para receber sempre todas as notificações. Bom, Deus te abençoe e, se Deus se permitir, estaremos aqui amanhã para lermos 87 dias da leitura diária, né? Toda em um ano.